ano depois dos acontecimentos de Silviais Olhos Prateados, uma professora da faculdade falou para os seus alunos nunca confiarem nos seus olhos, mas claro que o povo ri dera. Enquanto isso, Charlie, que estava na faculdade, estava fazendo de tudo para notar o que estava escrito, só que representando como um desenho. E um personagem bem chato foi encher o saco dela para ver o que ela estava fazendo, só que ela fala nada. Então, ela tentou fazer de tudo para esquecer os eventos do passado que eles e os amigos sofreram. Ela tem traumas do desaparecimento do seu irmão. Então, por isso, ela foi embora abandonando sua tia, tendo uma baita discussão com ela. Então, o personagem chato foi falar para Sara se ela podia ajudar ele a fazer o seu processo. Só que ela fala que não dá, que ia ter um encontro. Chegando no seu apartamento, ela foi fazer o seu processo, que eram duas caveiras conversando. Então, era interrompida pela Jéssica, que também é a colega desse quarto. E ela conversa com Jéssica sobre o seu encontro com o Sean, que ela está muito nervosa. Então, de noite, eles ficam felizes em se reencontrarem. Então, eles vão em um restaurantinho para eles conversarem. Só que Sean fala que lá em Hurricane, eles passaram um furacão que quase derrubou as casas. Então, Charlie ficou muito preocupada, achando que a casa que ela passou a sua infância com seu pai tinha desmoronado. Só que Sean fala que não, que só está em um pedaço, só que ainda estava intacta. Então, ela decide ir embora. Então, Sean fala para ela se eles podem ir em um outro encontro. E ela acaba aceitando. Então, Charlie acaba se esbarrando pelo pai Calton, que estava lá para chamar ela, pois ele tinha descobrido um terrível acidente. Então, eles entraram na viatura e eles foram lá em Hurricane, na Freddy's, perto da Freddy's. Então, eles acabaram encontrando uma pessoa morta. Então, é por isso que o pai Calton o chamou. E ela fala que as marcas eram a mesma marca, que as marcas que estão no corpo da mulher morta eram as mesmas marcas que o William Afton tinha. E ela descobriu que aquele sangue que esbarrou nele quando foi achado Spring Rocks era falso. Então Charlie acaba se despedindo pelo Cray e ela vai no encontro com o Sean e depois vai no cinema com o Sean. Só que o encontro acaba dando errado, porque Charlie não para de pensar nas Spring Rocks, na mulher morta e no William Afton. Então ela muito ansiosa mesmo, foi falar tudo o que aconteceu com o Sean, da mulher com a Spring Rock. Só que ele fala que podia ficar tudo bem, que acontecia esse acidente direto e que tudo não era por robô assassino. Então, à noite, Charlie chega no apartamento que estava com Jessica e ela fala pra Jessica se elas podiam ir fazer umas compras. Só que Jessica, toda feliz, aceita. Só que isso não era um encontro, era uma outra coisa. Então, de manhã, quando elas se acordavam, elas se arrumaram para ir no shopping. Que sim, era na Freddy's. Só que Jessica ficou muito triste, falando que não é aquele tipo de lugar que elas iam ir. Então, elas viram que aquele lugar estava todo quebrado, todo destroçado. Então, ela acaba vendo um corpo do William Afton. Sim, o corpo que o William Afton é que agora virou nada mais nada menos que o Springtrap. Então, se volta para sua outra cidade, ela estava na faculdade para estudar o moleque chato para fazer o seu trabalho. Só que ela não estava prestando atenção, ela estava prestando atenção em outra coisa. Então ela fica totalmente preocupada, assustada e quase derrubando muitas pessoas. Ela corre para ir a sua casa em Hurricane. Só que mas antes dela ir, ela viu uma mulher morta. Sim, uma mulher morta que estava com as mesmas marcas da outra mulher morta, que era a Spring Rocks. Então ela fica completamente assustada com isso. Então ela liga pelo Cray, o pai Calton, para olhar aquilo. Então,
Cray, chegando lá, ela analisa o corpo e Charlie fala que ia investigar isso. Então Cray deixa. Ela fala que tem alguns minutos antes que a polícia chega. Então ela pega o carro e vai para a casa da mulher que foi assassinada pelo Spring Rock. É mesmo. Então Cray pega o endereço da mulher. Então ela pega o endereço e vai na casa dela. Então, ela chega na casa da mulher quando ela vai no quintal da casa da mulher, ela acaba encontrando umas 3 covas abertas. Então, ela fica horrorizada com isso. Só que a polícia chega e ela sai tirar imediatamente. Ela pega o carro e se dirige em alta velocidade para a polícia não a alcançar. Então, Charlie tinha se lembrado que ela tinha um encontro com o Sean. Então, ela chega toda suja no encontro com o Sean. Sean pergunta para ela por que ela demorou tanto. Só que ela fala que nada. Então, ela vai na pia para tirar vai. Então, ela fica horrorizada vendo aquela cena. Lembrando naquela cena da mulher morta com as marcas da Spring Rocks. Então, Charlie, horrorizada, fala para o Sean para eles irem na sua casa que ela passou na infância. Na sua antiga casa, ela encontra as mesmas 3 covas abertas, da mesma na casa da mulher. Então ela desce em uma dessas covas. Então ela vê um esqueleto de um animatrônico, só que era do Fox. O Fox começa a se torcer e quase devora a Sarah. Só que o som aparece e destrói o boneco, fazendo a ilusão acabar. Então Charlie acaba vendo um aparelho. Então ela pega o aparelho no animatronic e eles vão embora. Então, de manhã, no apartamento de Charlie, Sean acaba chegando no apartamento dela. Então ela começa a planejar alguns planos. Então ele se liga para o Cray para ela ir junto com eles para Harry Kane. Então eles pegam a estrada, eles encontram uma cova que está com o esqueleto do Fred. Só que de repente o Fred começa a se torcer igual ao Fox. Então quando ele termina de se torcer, eles vão embora. Então, quando eles estão voltando, eles acabam vendo um lobo torcido que estava devorando uma mulher. Só que ele chega, espanta o lobo torcido e ele vai embora. Então ela leva a mulher desmaiada para o hospital. Então, na faculdade, de manhã, Sean vai lá na faculdade, Shari fala que a polícia está tomando conta e que a mulher que quase foi morta está bem agora. Então Sean convida ela para sair, só que ela aceita, só que isso era uma mentira, porque o plano dela esta noite ela ia ser ela ia ser o alvo dos animatronics torcidos para ela ser capturada. Então ela vai na sua antiga casa, se deita toda para ela ser pega. Então ela acaba vendo o Fred. O Fred até parece normal, porque estava tudo normal. Só que, de repente, o Fred começa a se distorcer, vira uma aparência assustadora e devora a Charlie. Enquanto isso, o Sean, vendo que Charlie não chegou, ele sabia o que Charlie ia fazer. Então, ele liga pro Cray, então juntos eles vão na casa do Cray. Então, até que de repente, a Jessica também aparece, porque ela viu que a Charlie estava desaparecida e que ela também ia investigar junto com eles. Então, chegando na casa do Cray, Sean fala para Cray porque eles podiam ver os animatronics do primeiro livro. Então, eles veem os animatrônicos do primeiro livro e eles perguntam para a uma das crianças que estavam nos bonecos que eles podiam ajudar eles a matarem os distorcidos. Só que eles começam a se debater todo com uma aparência assustadora, então eles fogem tirar, assustados. Então, enquanto isso, dentro do Fred distorcido, a Sarah ainda estava viva dentro do boneco. Então ela ficava toda sem se mexer para não ser vítima da Spring Rock. Só que o Fred começa a se enterrar. Então ela vendo que ia se afogar pela areia, ela sai dali imediatamente. Então, enquanto isso, quando ela finalmente conseguiu sair daquele lugar, ela viu que ela estava na Freddy's. Então, ela caminha
ela caminha em volta da Fred. Enquanto ela caminhava, ela acabou escutando vozes. E essas vozes estavam perturbando a cabeça dela. Eram as vozes do Balloon Boy. Então ela fica fugindo daquela voz. Então aquele som não parava de sair da cabeça de Charlie. Então ela acaba encontrando o Cray, a Jessica e o Sean que estava lá. Então eles também começam a se irritar pela voz do Balloon Boy. Então eles viram que era um alço. Então o Cray atira no alço e que faz os Balloon Boy pararem de falar. Até que quando tudo ia bem, o Fred distorcido aparece e captura eles, junto com então o Cray atira no Fred distorcido, que faz ele parar de ser distorcido. Só que o Bonnie distorcido e o Lobo distorcido aparecem junto com o Springtrap, que era um William Afton dentro da fantasia. Então eles falam que o nome dele não era mais William Afton e nem Spring Bonnie, sim Springtrap. Então até o Guril fica muito interessante. O Sean acha que o Carlton começa a lutar contra os animatrônicos torcidos. Então os clássicos animatrônicos do primeiro show aparece e destrói eles. Enquanto isso, Charlie estava lutando contra o Springtrap. Então, quando ele ia ser morto, ele acaba fugindo. Então eles vencem a luta. Só que será ou não? Porque de repente a polícia chega e leva eles. Como tudo normal. Só que quando Charlie e Sean estavam saindo, o Fred distorcido aparece e devora a Charlie, fazendo a Charlie perder a vida. Então a Charlie estava morta dentro do boneco distorcido. Então o Sean fica horrorizado. Só que a polícia tira ele tirar. Porque o lugar estava indo ser demolido. Então, quando o lugar. Então, ela vê uma mulher segurando a mão de Charlie. Então, a polícia chega e salva Sean. E o lugar é demolido. Então, no restaurante que eles tinham encontrado, todo mundo estava reunido lá, principalmente o moleque chato e a Marla. Então, você acaba vendo uma mulher com a aparência da Charlie. Então, o povo fica todo feliz em ver a Era. Então, eles vão lá e se abraçam ela. Infeliz de ver, só que Sean vê que aquela não era a Charlie, em uma outra pessoa.